Sejam magicamente bem-vindos a este mergulho de cura. Aqui quebramos o gelo e deixamos as máscaras para trás. Esta é uma viagem à essência, através de histórias de revoluções interiores. Um espaço de rendição, de expressão, de vulnerabilidade e libertação, onde nos focamos na expressão de alma, na transformação humana, na masculinidade consciente e nas viagens pelo mundo interior e exterior que conduzem a constantes renascimentos. Eu sou a Joana Patrício, da Blue Dreamer, e vou ser a tua guia nesta fusão entre luz e sombra, onde as vozes autênticas dos homens são ouvidas. Tiago, o que é para ti um espelho? Bem, um espelho, para além de ser um objeto, é também o sítio, o lugar onde nós podemos notar quer o nosso reflexo, quer o reflexo das pessoas que estão perto de nós, ou mesmo dos objetos. Portanto, poderia-se dizer que é um eco do passado. Sabes, é que tu apareceste na minha vida assim como um reflexo de uns aspectos muito particulares em mim e trazendo também aprendizagem sobre eles, simplesmente ao ser. E essa é que é a grande, acho que, pérola no meio disto tudo. Tu fizeste-me até reformular, por exemplo, a minha decisão de por uns tempos não tirar mais cursos, porque através de ti, através daquilo que no fundo, como se tu fosses um veículo que transmite informação através das tuas ações e de ti próprio, eu percebi que é ok haver esta sede por conhecimento e por querer saber mais, aprender mais, e que está tudo bem com isso, desde que, claro, vá aplicando estes conhecimentos, né? Que os vá pondo em prática. E tu, Tiago, tu vais mais além. Tu vais ainda mais além do que eu própria já vou. E eu nunca te disse isto, mas tu és uma das duas pessoas que, pelo menos até agora, me consegue fazer pensar de uma forma ainda mais profunda do que aquilo que... ou seja, de uma forma muito mais profunda do que aquilo que eu própria já faço por mim. Tu consegues naturalmente fazer-me ir mais além do que aquilo que eu já vou. E eu considero que isso é raro. Tu és assim uma pessoa que traz novas perspectivas a quem está ao teu redor, e naquilo que é a minha experiência pessoal em estar ao teu redor, às vezes eu sinto que é quase como se tu dissesses duas palavras e eu já estou a ter assim mega insights, assim, insights mega reveladores que mudam mesmo a percepção com que eu vejo ou penso sobre algo. Deixa-me aqui agradecer as tuas palavras, sinto-me lisonjeado por tudo isso e é bom escutar essas palavras, é bom poder constatar essas práticas, porque o mundo por vezes está cheio de palavras bonitas que preenchem os livros, mas depois na prática o conteúdo das palavras às vezes foge, porque há pessoas que tentam agarrar a vida e tentam gozar a vida, usufruir a vida, como que agarrando areia seca de mãos abertas. E quanto mais tentam agarrar a vida de mãos abertas, mais a vida escapa por entre os dedos. E uma das coisas que eu gosto de fazer é estar com pessoas e ter apenas as conversas que vão, estão e que fluem como se fosse um rio. Claro que nós podíamos ser, e há pessoas que estão e que têm essa valência de serem mais lagos. E os lagos secam. A qualquer chuva, com qualquer nascente, com qualquer realidade que às vezes possa surgir, esses lagos preenchem-se novamente, têm vida durante algum tempo e novamente secam. Pessoas que depois conseguem ser como que nascentes, gota a gota, e que uma gota com outra gota vão fazendo aquilo que depois é um rio, é mais desafiante. Mas é nessa dinâmica que eu acho que é interessante, porque
Na maior parte das vezes, ou quase todas as vezes, eu vejo que mesmo as pessoas que pensavam que eram simples lagos, se nós falarmos um pouco e as pessoas puderem ir dentro de si próprias, descobrem que há uma nascente. Só que às vezes, pelo ruído da sociedade, eles achavam que essa nascente não era útil o suficiente. E então tinham que apresentar aquilo que enche o lago, aquilo que parece abundante e que depois novamente volta a sentirem-se tristes como uma garça num lago sem peixes. E é muito nesta dinâmica que é levar as pessoas a descobrir a sua voz interior e saberem valorizar a gota que surge dentro delas e não tanto aquilo que são as gotas que enchem o lago. Ainda que isso possa acontecer e que é útil na sua dimensão, mas que possamos cada um de nós então aí formar um rio mais completo, que é a minha gota, com a tua gota, com a gota da outra pessoa, e aí formar um rio do qual todos nós fazemos parte, onde nós todos fazemos parte de um mundo que pode alimentar toda uma floresta, todo um ecossistema que é autossustentável e não tanto aparentemente abundante. Daí que esta é a minha posição de ter passado pelas dificuldades, de também já ter sido lago, de tantas vezes me sentir a secar e ter que procurar dentro de mim aquela gota. Sejam muito bem-vindos a este mergulho na gota do Tiago Santos. Este psicoterapeuta integrativo com o foco na hipnoterapia clínica e desenvolvimento humano. Eu o considero o master das analogias que geram cliques internos que posteriormente geram movimento e ele cura simplesmente ao ser o Tiago. Sim, simplesmente o Tiago. Mas deixa-me aqui colocar uma coisa que me parece ser mais justa, não invalidando o que tu estás a dizer no sentido daquilo que vem e que nutre, que nutre o coração, que nutre o ego e tudo mais, mas seria leviano da minha parte considerar que eu curo. Eu apenas sou um agente que pode auxiliar, que facilita a limpeza, a cura. O organismo faz por si próprio. É uma circunstância que eu não tenho qualquer intervenção, porque o corpo cura-se, cicatriza-se a ele próprio. Eu posso sim ser um agente de limpeza, um agente de descoberta, onde a pessoa pode descobrir a tal gota. Mas eu ser o agente curador, acho que seria leviano da minha parte considerar. Mas entendendo o que tu queres dizer. Sim, é como se tu fosse assim o catalisador, para depois a própria cura, caso haja receptividade do outro lado, acontecer por ela mesma, não é? Através também da ação e deste movimento que muitas vezes se pode gerar através daquilo que são as tuas palavras, não é? Da forma como os outros têm a capacidade de receber essas palavras. Sim, porque aí, como tu dizes, o tal clique, a maior parte das pessoas, e eu incluo-me também nessas pessoas, porque uma das coisas que eu acho muito interessante é que às vezes há aquela falácia de nós nos colocarmos à parte da humanidade. E uma das circunstâncias que eu faço e que faz parte da minha vida, como eu estava-te a dizer antes, bastante acidentada, e penso que todas as vidas são de alguma forma acidentadas. E uma das circunstâncias que é necessário constatar é que no outro lado, no outro ser humano, às vezes só falta mesmo uma faísca, porque já há o combustível, já há o objetivo, já há a necessidade, já há a demanda emocional. E aquilo que às vezes existe de forma um pouco que atenta à dignidade, porque as pessoas ajudam com uma mão e tiram a dignidade com a outra. E aquilo que mais precioso há no ser humano é preservar a dignidade que cada um tem. E então, muitas das vezes, não é ajudar, é apenas apoiar. Deixar que a pessoa se possa segurar, que a pessoa possa ver, notar, sentir cada intuação, cada cambiante de uma palavra, que às vezes a pessoa tem uma intenção e está a usar uma palavra que não corresponde a essa intenção. E às vezes é só nós dizermos se fará sentido aquela palavra ou uma outra. E aí, quando nós sugerimos uma outra palavra e que faz sentido na pessoa, tudo vai cair no ponto certo, como se fosse um puzzle. E é dentro desta dinâmica que eu acho que é muito interessante, que é muito fácil dizer que a resposta está dentro de ti. E isto é quase um clichê, é um bordão. Está dentro de ti, não procures, tu vais conseguir, tem calma.
os famosos, não é? E o importante é fazer com que a pessoa chegue a essa dimensão, porque ela já está à procura. E dizia, penso eu que é Miguel Ângelo ou outro escultor, que quando lhe perguntaram como é que ele fazia as esculturas na pedra, ele só tirava o excesso, não é? E às vezes aqui é nós conseguirmos chegar ao ponto de não dar mais uma palavra, mas receber a palavra que está a ser dita e procurar se a pessoa tem disponibilidade para tirar o excesso que está dentro dela. E aí é que está o desafio. Não estar a dar, não estar a encher o copo que já está tão cheio de soluções, mas por vezes ficar, permanecer, escutar verdadeiramente, porque a pessoa, quando é escutada verdadeiramente e nós devolvemos aquilo que nós escutamos, aí sim pode dar o clique. Se não, são mais palavras a serem ditas para encher mais, vá-se lá entender o quê, não é? E que excessos é que tu tiveste de tirar durante a tua vida? Tantos. O excesso de tantas vezes querer ser aceite, de querer ser integrado, de pertencer a algum grupo, a alguma dimensão e por vezes não conseguir porque simplesmente tinha características que na altura eram exatamente aquelas que são contrárias a estar naquele grupo e que depois eu descobri que são tão fantásticas para estar em grupo nenhum. Então, a descoberta mais desafiante, a aprendizagem mais desafiante que eu tive que fazer é a estar sozinho. Porque só depois de eu estar sozinho comigo próprio, de eu ser inteiro dentro daquilo que é a minha dimensão como ser humano e que se vai modificando ao longo da vida, aí é que eu posso apresentar-me perante outro ser humano sem estar à procura de eu me completar. E aqui é que é o desafio, que é eu apresentar-me sendo Tiago, com todas as minhas virtudes e defeitos, sabendo que os defeitos são apenas particularidades que eu ainda não sei usar da forma certa no momento exato. E aí é que talvez seja o maior desafio. Ou tenha sido, continua a ser de alguma forma. E como é que tu consegues, que formas, que métodos é que usaste para conseguir perceber que esses desafios, que essas particularidades são de facto aquilo que te faz evoluir, não é? É simples. Eu já paguei o preço por ser quem eu não era. Eu já paguei o preço por ser alguém que eu pensava que deveria ser. Até chegar ao momento em que tudo isso falhou e que eu pensei que seria um desastre e que foi a própria vida que me mostrou que a forma que eu tenho para ser, esta característica que eu tenho, esta forma de inverter as palavras, de ver o mundo conforme eu o vejo, acaba por ser útil. Agora, até lá chegar, houve este desafio de fazer e que houve muitas versões do Tiago, continua a haver, mas cada vez mais numa circunstância que é neste âmbito. Qual é a pior coisa que me pode acontecer sendo o que eu neste momento tenho para ser, desta forma? E o que é que pode vir daqui, desta experiência? E são estas perguntas que por vezes são necessárias fazer a mim próprio para que eu possa só ter uma dimensão primeira, que é de onde é que eu venho, onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir. E às vezes eu quis ir para tantos sítios e houve uma altura da minha vida que eu tinha um projeto dentro do mundo e que eu pensei, quando eu concretizar este projeto, aí é que a minha vida vai ser fantástica. Porque eu já vou ter determinada coisa, vou ter aquela qualidade, vou ter aquela posse, vou poder fazer, vou poder acontecer. E o engraçado é que quando eu cheguei a essa concretização, eu fiz uma análise, olhei para trás e cheguei simplesmente a dizer, eu já tinha tudo quanto eu queria, já tinha uma vida fantástica, não é por mais isto que eu tenho uma vida fantástica, apenas o desafio depois é como é que eu posso ser tudo quanto eu tenho para ser sem gastar tanto tempo, sem gastar tanta energia, sem gastar tanto de mim para chegar a alguma coisa que depois, na realidade, eu já tinha. E aqui é esta dinâmica, muitas das vezes, de nós sermos lagos que estamos continuamente a querer agregar, a querer expandir a nossa capacidade para albergar mais vida, mais o que quer que seja. Quando na realidade nós podemos ser aquela simples nascente que faz toda a diferença num dia de sol e que nós simplesmente olhamos para alguém, sorrimos e sem nada dizer, a pessoa olha e diz, uau! Porque nós nem pusemos nem tiramos, apenas fomos. E aí é que é o verdadeiro desafio, apenas ser. Mas para ser é preciso ter. E ter o quê? Tanta coisa, mas às vezes a simplicidade de nós podermos estar com um pouco de pão, um pouco de vinho e um amigo para falar, como dizia o filósofo. E é muitas vezes nesta dinâmica que nós andamos 20 anos a construir
alguma coisa para depois nós estarmos felizes porque podemos descer a rua, ir à praia e está tudo feito. E às vezes nós andamos 20 anos na cidade para ir à praia e treinamos 1000 praias e esquecemos da praia que está no nosso fundo da rua. Quem diz de praia, diz café, diz o que é que cada um gosta. Às vezes quase que não... Parece que não olhamos para aquilo que está já aqui, não é? Que estamos à procura no outro lado. Quando no fundo está aqui, mesmo à nossa frente. Como é que se distingue aquilo que se é daquilo que não se é? É muito simples, no meu entendimento. Se tu fazes uma coisa sendo, é o tal ditado português: quem corre por gosto não cansa. Se tu fizeres alguma coisa diferente, tu vais chegar a uma altura em que tu te desgastas, em que tu deixas de ter sentido naquilo que tu fazes, porque isso era para atingir um propósito. É a expectativa. E aqui há o tu viveres num imperativo categórico em que tu fazes o que fazes porque isso é bom para ti e para os outros, e outra circunstância é viveres num imperativo hipotético. Tu fazes porque podes vir a receber alguma coisa que tu tens como expectativa. E a expectativa vai esvaziar o momento presente. Então, tudo quanto esvazia o momento presente de tu poderes estar, viver, fluir, beber, conversar com quem tu gostas, permanecer, aí chega uma altura que é falso. É uma altura que, para que fazer aquilo mais vezes se isso não corresponde àquilo que lá dentro, aquilo que é a tua essência, te faz sentir como correta, como plena. Então é viver nesse imperativo categórico onde nós fazemos o que fazemos porque é correto, porque nós sentimos assim, e quando a realidade nos mostrar que isso está incorreto, fácil. Corrige o que está mal, melhora o que está bem. Isso, por exemplo, aquilo que nós temos a percepção, parte de um ponto de vista de uma cebola com não só a sua capinha, mas todos os layers, e aquilo que nós na realidade somos é o core, o núcleo da cebola, não é? Que está lá mesmo dentro. Se nós sendo este núcleo, se temos todas estas camadas por cima, as expectativas daquilo que nós somos e daquilo que nós temos a ideia que somos, com aquilo que nós nos identificamos que somos, são diferentes, não é? E de que forma é que a cebola inteira vai conseguir distinguir que aquilo que pensa e vê não é aquilo que realmente pensa e vê naquilo que é o seu interior? Vamos ver, aqui depende do paradigma onde nós estamos habituados a estar, a permanecer. E quando nós vamos e começamos um caminho no paradigma da individualidade, existem essas camadas, existe essa essência. Quando nós partimos para um outro paradigma em que tudo isto é energia, tudo isto são átomos que vibram, que têm frequências diferentes, isso deixa de fazer sentido porque não há divisão. Essa sensação de divisão tem uma dinâmica de dualidade. E essa dualidade é para nós podermos estar nesta dimensão, que tem que ser coerente, mas que, de acordo com aquilo que eu tenho uma visualização consciente, uma visualização positiva naquilo que eu pretendo obter, eu vou construir essa realidade com aquilo que é a minha capacidade, a minha habilidade. E uma das circunstâncias que muitas das vezes é mais desenvolvida no ser humano é esta visualização inconsciente negativa. Então as pessoas lamentam muito, as pessoas estão sempre focadas naquilo que correu mal, na camada, nessa cebola, se é mais grossa ou mais fina, e porque a outra cebola é uma grossura maior, porque a outra cebola é maior, porque a outra cebola é mais pequena, porque a outra cebola é mais fina. E nós estamos aqui a discutir aquilo que é a manifestação de cada ser e esquecemos de ver o que é que efetivamente existe em redor de todos nós. O que é que faz com que este propósito maior que nós, como humanidade que estamos aqui, o que é que faria sentido, vendo outros paradigmas, imaginando que havia outras realidades, o que é que nós andamos aqui a fazer que seja para além da vil subsistência? Em que eu vou trabalhar, vou pagar um carro, vou pagar uma casa e ando assim 20, 30 anos em repetição e depois vou para uma reforma, supostamente, e vou andar aqui, mais 10, 15, 20 anos nesta suposta reforma que não é reforma, é apenas um desligar das funções que lhe foram atribuídas socialmente. Daí que muitas das vezes as pessoas, quando lhe perguntam quem tu és, o que é que as pessoas vão dizer? Eu sou o Tiago, sou pedreiro, sou professor,
Depois, quando se reforma, não, eu sou reformado da Marinha, eu sou padeiro reformado, então as pessoas estão sempre a dizer o que fizeram e não efetivamente aquilo que estão aqui de facto a descobrir, a experienciar. E aqui é essa a circunstância que por vezes é desafiante, que é, para além daquilo que nós, pensando então que somos as tais cebolinhas, não é? Vamos ser feitos em salada ou vamos depois ser as cebolas que voltam para o terreno e dão outras cebolas e que fazem, neste caso, se for, segundo o que eu sei, vão dar a semente para outras cebolas. Não vão dar outras cebolas, vão dar a semente. E aqui será o que é que nós estamos aqui a fazer nesta sociedade, o que é que nós estamos a deixar para os nossos filhos, para aqueles que nos seguem, no sentido daquilo que nós queremos viver. É só uma questão de função, uma questão de permanência, de manter um sistema, ou vamos também ter a capacidade de partilhar aquilo que são os nossos pensamentos, as nossas desilusões, as nossas vitórias, as nossas celebrações, aquilo que pode dar verdadeiramente a base para que outro ser humano possa sonhar e depois de sonhar possa concretizar esses sonhos. Porque aqui há uma grande diferença e as pessoas às vezes dizem, mas tu não podes sonhar tanto. E aqui há um ponto que é importante diferenciar. Fantasiar é diferente de sonhar. E as pessoas às vezes confundem. Viver e estar numa fantasia é eu ter uma hipotética vontade que nunca vou concretizar. Quando eu tenho um sonho, vai além do projeto. Porque quando tenho um projeto, eu desenvolvo o projeto, concretizo o projeto e terminou por ali. Quando eu tenho um sonho, é um propósito maior. E eu conseguir fazer, estar e projetar no mundo, no futuro, nesta dimensão em que nós vivemos, algo maior que eu próprio. Depois eu também posso fantasiar, que é qualquer coisa que eu poderia ter, era engraçado, mas no entanto não faço nada para que isso aconteça. Daí que se nós tivermos esta dinâmica de diferenciar o que é que eu posso fazer como projeto, eu posso ter um projeto de ir ao Brasil, mas eu posso ter uma fantasia que é ir à Lua, porque eu nem sequer posso aqui ter condições, nem sequer vi quais é que seriam as condições. Agora também posso aqui ter o tal sonho, que é ir além, que é eu ver tudo quanto está ao meu alcance e aquilo que estiver fora, construir as circunstâncias sinergéticas, que é como é que eu com os outros posso construir esta realidade que eu sonhei. Pois há bem pouco tempo, a cura da lepra era uma utopia. Mas houve pessoas que fizeram com que essa utopia passasse a ser uma realidade que com 1 € se cura a lepra. E houve muitas pessoas que achavam que isso era uma fantasia, mas houve alguém que agarrou nessa fantasia, transportou e transformou num sonho que vai além da sua própria pessoa. E eu acho que aí é que é importante, irmos além de nós. Irmos além de nós. E sentes que de alguma forma este processo de ires além de ti próprio, bem, tu deixas mesmo assim, tipo, nem sei como é que eu agora falo. Deixa só fluir e está tudo bem. E neste processo de ires além de ti próprio, de onde é que surge esta sede pelo conhecimento e este interesse também por descobrir novas técnicas? De uma maneira muito, muito simples. De alguma forma, isto já é familiar. O meu bisavô já tinha esta dimensão, sei que outras pessoas também tinham, o meu pai também tinha, ainda tem. Pessoalmente, além daquilo que possa vir nesta nuance de herança, naquilo que possa ser mais adstrita a mim próprio, à minha pessoa, à minha constatação de me descobrir como ser pleno, é o ter respostas, o eu poder fazer diferente daquilo que eu encontrei. Em algum momento, e em alguns momentos da minha vida, eu procurei por pessoas que estavam em posições de maior ou menor destaque, em posições que se colocavam naquele famoso eu ajudo pessoas, e aquilo que eu encontrei foi respostas, foi soluções que se podiam encontrar em qualquer livro, em qualquer biblioteca, alguns até em qualquer folhetim. E não vi mais sabedoria do que aquela que se poderia esperar de alguém que se dedicasse às circunstâncias terrenas da vida. Alguém que só simplesmente fizesse aquilo que são as tarefas que são necessárias, mas que não tivesse aqui a procurar pérolas filosóficas, que se propusesse como alguém que tem conhecimento profundo da psique, da moral, da ética, da cultura. E aquilo que eu encontrei tantas vezes foi pessoas que se colocavam como sendo
extra, tendo superpoderes quase, e aquilo que eu encontrei são pessoas que tinham menos cultura do que outras que eu encontrava que simplesmente eram cavadores. E que esses sim, às vezes, tinham uma capacidade, uma filosofia na sua simplicidade bastante atrativa. E uma das coisas que eu sempre coloquei é que eu não quero ser essas pessoas. Então, em vez de eu ficar contra essas pessoas, eu agradeci a esses grandes mestres que dedicaram toda uma vida, por vezes, para me demonstrar a mim que eu não queria ser igual. Eu não quero ser alguém que repete coisas, não quero ser alguém que diz coisas que são úteis para os outros, mas que para mim próprio não serviriam. Então esta dinâmica tem muito que ver, que é eu procurar respostas para mim, para que eu possa ser o primeiro a fazer uma dimensão muito simples. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. E isto parece ser bastante simples, mas tem a sua complexidade. Porque é muito fácil nós darmos um agasalho, darmos um pão, darmos o que quer que seja a alguém, mas depois aquilo que é possível desse alguém poder utilizar, perde-se. Porquê? Porque eu não estou a ser alguém que verdadeiramente possa ser um não competidor. E aquilo que eu vejo muitas pessoas, algumas pessoas, que estão nesta questão de ajudar o próximo, seja lá o que isso for, na visão dessas pessoas, como que eu estou aqui ao teu lado, tu que és uma jovem planta, eu estou aqui para te ajudar, mas vou lançar raízes para onde quer que eu veja uma gota d'água. Aonde eu sentir uma gota d'água, eu vou lançar a minha raiz para lá. E eu chego a um ponto que é, ainda que eu precise de água, tantas vezes eu vejo a gota d'água e digo, olha, queres? Força, usa. Então eu sou a planta que muitas das vezes cresceu no passeio e que todos os dias é pisada. Isso nem é bom nem é mau. Apenas é a planta que foi pisada. E ela conhece as sensações de ser pisada e quando vem a água pode crescer de acordo com aquilo que sente ser o equilíbrio. Seja lá o que esse equilíbrio for para cada um. Então é nessa dinâmica que por vezes é útil, que é nós podermos ver que, como diz o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então eu estou a fazer para que eu seja do tamanho da minha alma, do tamanho da minha complexidade, do meu vazio, que é preenchido com tanta coisa. Então por isso é que é este caminho, esta dinâmica de eu procurar primeiro conhecer os limites intangíveis daquilo que é o tamanho da minha alma. E depois de preencher tantas vezes, procurar aquele equilíbrio tão difícil de alcançar, que é nem ter muito nem ter pouco, ter o suficiente. Porque senão eu passava a ser, como outros, um burro carregado com livros. Como é que tu encontras aquilo que é o suficiente? Como é que consegues distinguir a linha onde não é mais nem é menos? Onde é o correto, o certo, o indicado? Quando eu chego ao final do dia e me deito, durmo e acordo no outro dia seguinte com a deliberação, a consciência de fazer aquilo pelo qual eu me comprometi e que mantenho, a consistência, mantenho insistentemente, sem haver desculpas. Não há desculpa se custa ou não custa, não há desculpa se me apetece ou não apetece. Há uma circunstância de eu faço aquele ponto que eu me comprometi fazer. E como eu faço aquilo que eu me comprometi fazer, todos os dias eu vou como um músculo. Ganhando mais músculo, ganhando mais capacidade, ganhando mais competência e dentro desta dinâmica vendo que por vezes aquilo que eu andava à procura já tinha, só que ainda não tinha descoberto. E por vezes aquilo que o dia faz é como se eu fosse um ferro que é colocado a aquecer e que depois é malhado pela dificuldade, é malhado pelos desafios, para que chegue à questão de dizer até aqui eu agora cheguei, amanhã será um novo dia, com novos desafios, com novas perspectivas, com novas partilhas e com pessoas que vão chegar até mim e que uns vão mostrar a maturidade que eu cheguei, por causa de uma reação, por causa de uma atitude, e outras pessoas vão mostrar a imaturidade que eu ainda tenho. Então, entre uns e outros eu vou vendo o que é que eu tenho para descobrir, o que é que eu tenho para fazer, vou vendo o que é que eu tenho para deixar ir, simplesmente largar da mão, para chegar a um ponto de, depois de tudo isto, cada vez mais o eu dizer eu sou apenas o Tiago, sei que isso tem uma complexidade muito grande e que isto, mais do que dizer quem eu sou, é fazer um convite a quem pergunta para descobrir.
E então é nessa dimensão que eu acho interessante que, conforme as pessoas, conforme as experiências, conforme aquilo que vai vindo até mim, eu possa fazer este convite que é: eu apenas sou o Tiago, vem e descobre, e vamos construir juntos alguma coisa diferente, que nós possamos descobrir novas sensações, novas dimensões do nosso ser, e se calhar chegar a um ponto em que o limite da minha alma é tocar na outra alma. E aí apenas ser um ser humano. É quase como se este ser perante outro, com uma alma perante outra alma, acaba por se gerar uma sinergia diferente daquilo que é a relação de outra alma com outra alma. Uhum. E nesta sinergia se pode desenvolver algo que é único nos detalhes. Sim. Como é que tu geres interiormente, quer emocionalmente, quer mentalmente, alturas com adversidades que tu deixas que te impactem? A forma de gerir vai mudando a cada instante, a cada momento. Mas primeiro é admitir que isso me afetou. É admitir ser humano, que doeu, que foi desconfortável, que magoou, que não gostei, que me irritou, e assumir essa dimensão. Fazer com que o meu corpo saiba que eu estou atento e que estou a desenvolver uma atitude consciente de autocuidado. E então a primeira dimensão é admitir: magoou, doeu, não gostei. Comunicar isto de forma efetiva e, idealmente, comunicá-la de maneira que isso que tu fizeste, fez-me sentir desta maneira. E aqui não ser tanto no atribuir de uma culpa, mas fazer também com que essa pessoa tenha a consciência, quer do bom, quer do mau, que possa ter tido consequência em mim. E então é nessa dinâmica que, quando eu admito que isso me influenciou, me impactou de alguma maneira, que o meu corpo não tem a necessidade de desenvolver todas as outras consequências que seriam normais em qualquer ser humano. E isto depois não é um superpoder, não é uma qualidade diferenciada, é uma característica que todos podem trabalhar, todos podem obter. Porque isto começou por uma circunstância que me acontecia, se calhar, estragar um mês, depois estragava 3 semanas, depois uma semana, depois, se calhar, 8 horas, até que chega que às vezes são instantes, milésimos. Esta é a característica que depois tem, que é assumir. Depois de nós assumirmos, o nosso corpo vai estar disponível para dizer: e agora? O que é que nós fazemos com isto? Exato, porque também às vezes é este facto de nós termos a possibilidade de decidir de que forma é que nós vamos lidar com algo. Se vamos optar por entrar pela vitimização ou por simplesmente passar a perceber que o acontecimento tem uma mensagem e que podemos sim mostrar aquilo que gerou em nós, mas não de forma realmente a gerar outra reação emocional da outra parte, mas que não vai de facto fazer com que a mensagem passe, com que a pessoa perceba aquilo que gerou, vai simplesmente gerar uma reação que vai acionar depois triggers emocionais e os seus próprios traumas. E então é muito importante a forma como nós comunicamos este sentir de forma a que a pessoa consiga perceber realmente o que é que foi despertado em nós e de que forma é que a pessoa realmente contribuiu para isso e o que é que, para se poder analisar de forma a encontrar uma nova forma de expressar que não afete necessariamente os outros ou que haja menos possibilidades de afetar, porque depois cada um de nós pode ter capacidade de se sentir afetado ou não é? É uma escolha que nós podemos fazer. Assim, na minha opinião, nós não temos a escolha de nos sentirmos afetados. Vamos nos sentir afetados. Ponto final. O que nós temos escolha, sim, e eu concordo contigo, é, após essa sensação, esse impacto, o que é que nós fazemos? De que forma é que gerimos isso? Agora, porque senão nós vamos nos transformar naquilo que a sociedade por vezes quer, numas máquinas, em que nós não sentimos. Então vamos inventar aqui coisas como o mindfulness, porque eu então é que me torno responsável pelos meus sentimentos, e então nada do que está à minha volta me vai afetar. Enfim, nem os computadores, a gente quando carrega no P, o computador vai fazer o P,
não é? Ou seja lá o que for, nós temos a dimensão de sentir. E já diz o ditado português, quem não se sente não é filho de boa gente. E aqui é esta a dimensão que é as pessoas se permitirem sentir os cambiantes daquilo que vem até si. Sentir verdadeiramente. E depois fazer o exercício que pode ou não ser feito de forma solitária, embora de forma solitária vai ser mais desafiante, mas é possível. Então já que eu me senti desta maneira, fazer uma questão muito simples. Se eu abandonar a expectativa, e muitas das vezes as pessoas ficam muito desgastadas, muito tristes, muito irritadas, porque a expectativa que tinham em relação à outra pessoa foi destruída. E as pessoas agarram-se à expectativa, esquecendo-se que podiam agarrar-se à oportunidade. E aqui é normal que nós tenhamos dor, desconforto, mas é a tal opção que é o sofrimento. Uma coisa é, ok, a minha expectativa foi frustrada, o que é que agora surge para além da expectativa que eu tinha? E quando eu me agarro à possibilidade de uma nova solução, de uma nova construção, de uma expectativa que se calhar até possa ser formada em conjunto, nós vamos ter uma dimensão superior, mais abrangente. Se eu estiver só agarrado à minha expectativa, eu vou estar sem poder fazer o luto dessa expectativa, dessa imagem, dessa entidade de baixa consciência que passa a existir só na minha mente, e então eu vou estar aqui como se fosse o meu filho querido que morreu e eu não faço o enterro. Vou estar aqui e vou estar a dizer a todas as pessoas, olha o meu projeto, olha a minha expectativa, tão boa, tão bonita que era a minha expectativa, e olha aqui, tenham pena da minha expectativa, olhem para mim, coitadinho, que a minha expectativa morreu. Então, nós depois vamos só estar a falar da expectativa, daquilo que não se concretizou, e perdemos a oportunidade de sentir as novas sensações, de dizer, ok, isto tudo ficou destruído. E agora? O que é que eu posso fazer com estes cacos? E aqui qual é que é a dimensão daquilo que eu faço porque é correto ser feito e não porque posso vir a receber seja o que quer que seja. E aqui é que é a dimensão mais importante, que é as pessoas abandonarem o hipotético e abraçarem aquilo que é categórico, aquilo que eu faço porque é correto. Ponto final. E de que forma é que a tua própria história e estes desafios da tua vida contribuíram para aquilo que é ser o Tiago? Foi fundamental, porque o Tiago, quando se fala no Tiago, fala-se em muitas facetas dessa mesma entidade, desse agregado que está neste corpo, que tem uma impressão digital, que está registada nos registros do país. Tudo aquilo contribui conjuntamente, queiramos ou não. E entre os acertos, entre as falhas, entre as pessoas que gostaram, as pessoas que não gostaram, todas essas pessoas contribuíram para que tudo isto que aqui se agora vê e que vai se modificando após este diálogo que nós estamos a ter já não vai ser o mesmo. Se disserem, repete lá o que tu disseste, só se for a mesma através de outra forma qualquer que não eu, porque tudo isto vai surgindo, é uma forma orgânica. E, essencialmente, todas as pessoas têm a mesma dimensão de serem influenciadas. E até mesmo aquelas que acham que não, isto que aconteceu não me influenciou em nada. Mais influenciadas estão porque estão presas àquela realidade. Eu hoje vejo que houve momentos em que o meu perfeccionismo, o meu querer, a minha vontade, todas elas foram concretizadas a diversos níveis e que eu consegui, contra tudo e contra todos, tantas vezes concretizar N circunstâncias, N projetos. Na prática, depois eu vi. E agora há maneiras mais fáceis de fazer o mesmo sem tanta preocupação, sem tanta guerra, sem tanta confusão, porque simplesmente, principalmente cada vez mais, eu estou a fazer as coisas por um motivo muito simples. Porque eu gosto, porque me faz sentir bem, ainda que por vezes aquilo que eu gosto e que me faz sentir bem, não me apeteça fazer naquele momento. Mas eu faço porque é certo ser feito. Faço porque é necessário ser feito. Então aqui tira-se a circunstância do prazer e então posso dizer que todas as circunstâncias que me aconteceram ao longo da minha vida foi para me retirar aquela circunstância daquele deslumbramento, de fazer as coisas para ficar deslumbrado porque ia parecer bem, ia fazer e ia ficar muito bonito, para depois eu fazer sim, porque é necessário ser feito, porque eu me comprometi, nem é com os outros, comigo próprio, que pode ajudar alguém, sendo uma luz que brilha no escuro.
Simplesmente. E a luz que brilha no escuro tanto pode iluminar alguém que procura por uma luz, como pode atrair os mosquitos, e é chato, porque o candeeiro fica assim um bocadinho sujo quando os mosquitos vêm e ficam à volta e às vezes uns até morrem por causa da luz. E é esta dinâmica que muitas das vezes aqui é importante, que é, eu sou o que sou para além daquilo que por vezes me apetece. E porque eu faço para além daquilo que me apetece, sabe tão bem, porque eu cumpri a minha função. Seja lá o que essa função for, nos diversos níveis e nas diversas facetas que o Tiago tem. Portanto, tu tendo este papel perante ti, que depois se manifesta no que está à tua volta, não é? O que é que, na tua percepção, crees que seja o papel do ser humano neste planeta Terra? Deixar de ser um extraterrestre neste planeta Terra. O ser humano é o único animal que não se adapta a este planeta. Precisa de peles, precisa de estradas, precisa de casas, precisa de alterar tudo quanto é natural para conseguir subsistir. Então, que deixe de ter papéis, passe sim a ser um protagonista dentro daquilo que cada um se predispõe, que tem a capacidade para fazer, não porque isso vai ter uma posição social muito útil, muito relevante, não porque isso vai dar muito dinheiro, mas sim porque isso faz sentido em sociedade, porque essa sociedade vai fazer com que nós possamos cada vez mais estar integrados nesta natureza, integrados neste planeta. E um dos problemas que existe é que toda esta nossa capacidade cognitiva, de processamento, de autoconsciência, que se presume que os outros animais não têm, porque são menos qualquer coisa em relação aos humanos, não é? Também se dizia o mesmo em relação aos negros, noutros séculos. Também as mulheres não tinham alma noutras alturas porque tinham sido formadas através da costela de Adão, e então, como não foi feito o barro, nem Deus tinha soprado, como fez ao Adão, nem sequer tinham alma. Então é nesta dinâmica de poderem ser simplesmente o que cada um tem para ser, integrando-se verdadeiramente naquilo que é este ecossistema. E deixam de ser, então, os tais extraterrestres que não se adaptam, que andam sempre à procura de ter mais, destruindo o que está perto, para ter o paraíso que está longe. E que aspectos é que precisamos de integrar? Para já, precisamos de integrar que as falhas e os acertos de todos nós fazem parte inevitável do ser humano. E nós, enquanto tivermos a mascarar quem nós somos, a ser falsos como nós somos, vai ser impossível. E aqui, para colocar nessa dimensão, como tu estavas a dizer, há pessoas que dizem, não, mas eu sou muito verdadeiro. Ok. Para de fazer a depilação, que é para eu ver o teu verdadeiro. Para de usar aquele perfume, baseado nas flores e baseado nestas coisas todas onde vão buscar os perfumes, para seres mais verdadeiro. Para de ires fazer com o petróleo e tudo mais materiais que não existem na realidade, porque isso é mais simples, porque o algodão é difícil, depois amarrota e depois gasta muito rápido, e eu quero uma roupa que dure 50 anos, mas eu só vou usar uma, 2 vezes. Então, é quando as pessoas começarem a ter um princípio ativo e consciente que elas só dispõem deste momento. Agora, não vão ter o amanhã, não vão ter o antes, a não ser na sua memória. E a maior parte das pessoas está nesta expectativa de obter mais tarde aquilo que já tem neste momento, que é o poder ser verdadeiro perante os outros seres humanos, porque todos nós falhamos e todos nós acertamos. E era tão mais fácil se nós fizéssemos uma circunstância de chorar com quem chora, rir com quem ri, de forma verdadeira, a ajudar a suportar as cargas uns dos outros. Porque aqui há pessoas que muitas das vezes nos vão dizer, agarra naquele peso, esse peso eles nem lhe tocam com o dedo. E aqui é esta dinâmica que é necessário que as pessoas deixarem-se de tretas. Deixarem-se de serem com a mania da grandeza, que conseguem mais, que são mais fortes, que eu não sinto a dor da mesma maneira. Quando nós sentimos a dor da mesma maneira, a não ser que haja uma patologia. Nós sentimos as emoções, sentimos tudo, a não ser que haja uma mudança do nosso paradigma. E aí sim, se o nosso paradigma mudar, a nossa percepção da dor, a nossa percepção do desconforto altera-se. Porque é uma circunstância depois que há uma consequência química. Mas enquanto as pessoas forem falsas, porque isto é o meu original, mas depilação, perfumezinho, roupa para durar 50 anos e que eu só uso 1, 2 dias, vai ser extremamente desafiante poder haver integração. Falar dos sentimentos é muito bonito quando nós não temos os nossos sentimentos envolvidos, porque depois, se nós temos, nós mostrarmos de forma mais frágil, não é para todos.
Há muita desconstrução a fazer daquilo que nós identificamos como o que é o normal, daquilo que nós construímos sobre aquilo que é o ser verdadeiro e também no próprio processo da integração, de passar desta dualidade para a unicidade, da integração também daquilo que é o ego com aquilo que é a alma, de não rejeitarmos também esta parte mais sombria de nós, porque faz parte. O que é importante é nós mudarmos também a percepção que nós temos sobre esta parte e a integrarmos de uma forma saudável, de aceitarmos que nós temos os dois lados, o lado luz e o lado sombra. Há um lado que brilha e que nós ofuscamos, e depois o outro lado que é escuro e que não queremos mostrar porque não é suposto mostrarmos. Mas até que ponto é que não é suposto mostrarmos, não é? Epá, aqui eu particularmente há uma coisa que eu gosto muito do meu lado negro. Adoro o meu lado negro. É uma coisa fantástica. E porquê? Porque eu consigo ter a perspectiva de tudo quanto eu podia fazer de mal a alguém, e tenho essa capacidade, eu admito que tenho essa capacidade, mas que depois eu construo em mim toda essa energia, transmutando para tudo quanto eu possa fazer bem. Porque eu, ainda que pudesse fazer todo aquele mal, eu vou fazer todo este bem. E aí eu faço parte de um mundo melhor que eu ajudei a construir. Outra coisa é eu achar que sou aqui um anjinho papudo, que estou aqui, sou um ser de luz, não há aqui mais nenhuma dimensão, e todo eu só tenho uma forma de estar e sentir, que estou aqui, pronto, maravilha, uau, tudo bem. Também isso é possível, é uma experiência. Eu também já passei bastante tempo da minha vida a ter e a procurar aquilo que é uma linguagem sã. Não dizer o não dizer a asneira, não dizer o impropério, toda essa dinâmica. E é útil. É muito útil. Isso desenvolveu em mim toda uma capacidade que eu utilizo todos os dias. Mas, se nós não tivermos a capacidade para fazer a tal guerra, não temos a capacidade para fazer a paz, que é para levar de um ponto até ao outro com uma concretização exata. E muitas das circunstâncias que eu acompanho, tem que haver uma dimensão da minha parte que eu tenho que colocar-me numa realidade que é, se eu não sentir parte, não tiver empatia, não tiver uma dimensão de eu conseguir chegar ao sentimento que a outra pessoa me está a transmitir, à emoção que ela me está a partilhar, eu não vou ser útil para essa pessoa. E aqui é, quando alguém vem e que faz parte de um processo meu, é um processo meu. Naquele momento, ainda que seja o processo da pessoa, eu estou com a pessoa de corpo e alma para fazer uma coisa muito simples. Ela ter sucesso é a única solução. É a única opção, é a única consequência. Ela vai ter sucesso e eu vou procurar todos os meios e mais alguns para que ela tenha ferramentas para levar a bom porto a questão. E aqui é esse o ponto mais essencial, que é nós estarmos de corpo e alma naquilo que nós estamos a fazer. No dia que eu achar que já vou fazer isto de uma maneira que tanto se dá, pode ser de uma maneira qualquer, esquece, reforma, porque já não estou a fazer nada. E aqui o ponto essencial é que tudo quanto veio à minha vida me ensinou a respeitar, me ensinou a ver e a saber que quantas vezes o Tiago procurou por uma solução em alguém que se apresentava como elemento catalisador e que eu saí de lá mais desiludido, mais desorientado e mais desesperado do que eu quando cheguei. E esse é que é o ponto essencial, que é não fazer isso em momento algum a alguém. E aqui é esta a dimensão que todas as pessoas ajudam alguém. Seja a senhora que limpa o café, que limpa a casa de banho, que limpa o que quer que seja a pessoa que serve o café, seja o bombeiro, seja quem for na vida. Às vezes até a simples pessoa que eu não sei quem é e que olha para mim e que me diz, olha, então tudo bem. E eu digo, uau, belo sorriso. E eu não fiz nada para cultivar aquele sorriso. Mas houve alguém que fez. Então, eu tenho o dever de cultivar os sorrisos em mim, de cultivar os sorrisos nos outros, para que alguém também receba um sorriso que não cultivou. E é esse sorriso não cultivado que por vezes nos dá a esperança, que nos dá o alento para chegar mais além, para brilhar mais um pouco, e às vezes essa pessoa que eu vou ser no futuro está a ser esperada por alguém que no futuro precisa daquela solução, ou pelo menos de um princípio de solução. E então é esta dimensão verdadeira, se nós quisermos aqui colocar altruísta, no sentido de dizer eu vou ganhar com tudo isto, eu vou ganhar com tudo isto que eu faço, mas muito além daquilo que é o financeiro. Vou ganhar porque eu vou ter uma sociedade melhor, porque eu vou ter um mundo melhor, porque eu me vou sentir melhor por fazer parte dessa construção.
E aí é que é o ponto essencial, que é cada um brilhar do seu jeito. Porque por mais pequena que seja a luz, há uma coisa que eu tenho a consciência. Uma luz que brilha no meio da escuridão mais absoluta, por mais pequena que seja, a escuridão diminui. E é esta a circunstância que eu faço convite, que não há luzes melhores nem piores. Há luzes que podem brilhar. E muitas das vezes o combustível que faz brilhar essas luzes é a dor, o desconforto, o teste, a prova dura da vida que nos testa, que nos parte e que a gente diz: eu nem posso desistir, bem que eu queria, mas não consigo. E como nós não conseguimos, nem podemos desistir, brilhamos. E o combustível às vezes está no nosso lado escuro, não no outro. É quase como que fosse o impulsionador para que a luz brilhe com esse combustível. Neste sentido, como é que tu definirias sucesso? É composto por muitas circunstâncias. E ao longo da minha vida, sucesso já foi definido de muitas formas. Atualmente, sucesso é quando alguém que tem um filho que não se vai suicidar porque leu uma mensagem. Ter alguém que está desesperado e que, porque vê uma meditação, porque ouve um áudio, porque encontra o que quer que seja, até talvez esta mensagem como nós estamos aqui a partilhar, isso é sucesso. Quando alguém não desiste da vida, porque encontra alguma coisa que pelo menos lhe faz pensar, já nem digo que seja solução, pelo menos que o fez pensar, que fez considerar, que às vezes até a pessoa possa dizer: este gajo é estúpido como o caraças, realmente este gajo é mesmo parvo. Se isso fizer com que a pessoa pare naquele movimento que era autodestrutivo, isso é sucesso. Como é que tu achas que se poderia, de alguma forma, desconstruir a noção de sucesso criada pela nossa sociedade, em que o sucesso depende de um estatuto social, dos valores que tens numa conta bancária? Bem, aqui seria, para já, o sistema onde nós vivemos é um sistema baseado na escassez. E sendo baseado na escassez, uma das circunstâncias que era necessária é um rendimento mínimo absoluto. E se houvesse esse rendimento mínimo absoluto, seria o primeiro passo. As pessoas não têm que se preocupar para sobreviver de ir fazer seja o que for. Depois é preciso um rendimento mínimo absoluto educativo. Realmente ter um sistema educativo que não seja para criar funcionários diligentes, acéfalos, sem sentido crítico. E aqui é um desafio, porquê? Porque tudo aquilo que está a ser desenhado, todas as circunstâncias que estão a ser sustentadas, é no sentido de ter mais pessoas sem sentido crítico, que não tenham a capacidade de dizer: não, eu não concordo, eu discordo disso. E discordar porquê? Porque não basta só, porque o que nós temos neste momento é alguém que diz coisas, que discorda. É preciso também haver a fundamentação desse não e ter acesso à informação que cria esta fundamentação. Porque é o conseguir estribar, o fundamentar sem radicalismos. Porque ser fundamentalista é uma coisa, ser radical é outra completamente diferente. E então é necessário ver quais são as verdades que foram testadas e que têm resultados positivos para a maioria da população sem desconsiderar a minoria. E aqui é o ponto, que é não virmos com novidades que não foram ainda testadas, que nós ainda não sabemos quais são as consequências, mas que vão dar dinheiro a ganhar a muita gente e tirar a tantos outros. E então é nesta dinâmica de oferecer às pessoas a verdadeira opção de saberem, de descobrirem o que é a liberdade, de saberem o que é a filosofia, de terem qual é o amor ao conhecimento e de saber esse conhecimento como é que ele se aplica na prática. Porque nós neste momento estamos cheios de conhecimento. Nunca houve tanta informação disponível, grátis, ou quase grátis, que a internet paga-se, não é? Mas também nunca houve tantas pessoas a falar de caldo verde e a descrever uma sopa de alface. E são coisas completamente diferentes. E todos nós, como sociedade, de alguma forma estamos exauridos, estamos já cansados, totalmente cansados de pessoas que vêm com todos os truques de marketing digital, de comunicação, de neuromarketing, neurovenda, de manipulação pura e dura, em que as pessoas vêm e que tocam as pessoas no sítio certo, que agarram na mão como devem colocar para exercer domínio, que dizem aquilo que é preciso ser dito, sem estarem efetivamente a comunicar nada, mas dá a sensação que estão a comunicar, e as pessoas habituaram-se a abraçar discursos vazios porque esses mantêm o
estado das circunstâncias como elas estão. E como há a ausência de um projeto concreto e objetivo que nos possa garantir que vai ser melhor, nós, como seres humanos, somos aversos à mudança, como é normal. E nós não vamos mudar de alguma coisa que existe para uma coisa que poderia ser melhor, mas não existe como projeto. Então será ter um projeto concreto, delineado, em que nós possamos saber onde, quando e de que maneira que vai acontecer e qual é o fruto do nosso trabalho, do nosso íntimo aplicar do nosso tempo, que é a única coisa que nós não vamos recuperar nunca na vida. E a maior parte das pessoas trata do tempo como se fosse uma circunstância que pode ser desbaratada. E o tempo, de todas as coisas que nós podemos dispor, é a única coisa que nós não podemos recuperar. E então é necessário haver um projeto concreto que as pessoas possam acreditar para que possam abandonar este velho sistema em troca de alguma coisa que seja verdadeiramente concreta. E é isso que falta, haver algo concreto como alternativa. O que é que existe no vazio? Muitas das vezes, na maior parte das pessoas, existe no vazio ruído. Aquilo que as pessoas disseram, aquilo que as pessoas entendem, aquilo que elas acham como correto e, por vezes, até a interpretação que elas têm daquilo que os outros acham, porque elas nunca tiveram a coragem de perguntar objetivo e especificamente o que é que tu achas disto que eu fiz? Fiz-te sentir bem? Durante quanto tempo? Posso melhorar? E então as pessoas vivem na expectativa do será. Será que a pessoa gostou? Será que a sociedade aceita? Então é este ruído que nos intoxica, que nós estamos sempre tão habituados, viciados em ter mais ruído. Qual é que é o último post? Nós temos de fazer 3, 5 posts por dia no Instagram e temos de fazer mais um vídeo. E nós vamos, como seres humanos, em média, tocar 1850 vezes no telefone para ver qual é que é a última novidade, ou seja, qual é o último ruído que existe para ver se eu não estou a perder, se eu não estou a sair fora daquilo que é a experiência da vida, se eu estou atualizado. E nada pior que nós estarmos numa dimensão em que nos sentimos cada vez mais vazios porque nós estamos a arranjar sempre espaço para completar com alguma coisa que nos nutra. E quanto mais procuramos, mais vezes encontramos ruído. Então, às vezes, aquilo que é o vazio é o sítio onde o ruído que a pessoa vai escolhendo e que vai entrando. Primeiro estranha e depois entranha. E a pessoa chama isso depois o sou eu. Esse vazio é aquilo que a pessoa chama o ser eu. E que ações práticas é que tu recomendarias para deixar de haver de alguma forma esta necessidade de nos nutrirmos de ruído? Primeiro, procurar uma circunstância. Jejum. Se a pessoa não parar por alguns instantes, não fizer um jejum daquilo que consome, não vai ter disponibilidade para sentir a diferença entre ter ruído e não ter. E é fácil de substituir um ruído por outro. É fácil de eu dizer, eu agora já não acredito em A, passei a acreditar em B. É substituição. Primeiro é a pessoa fazer uma pausa, fazer o jejum, para que ela possa ver o que verdadeiramente sai dentro do seu pensamento, que ela possa ser ela a pensar e que não é um eco, não é aquela voz que fala no silêncio, que é o fruto do eco daquilo que ela consumiu. E aí é o ponto mais desafiante, que é a pessoa fazer um exercício sistemático. Um dos que eu faço é como, por exemplo, uma meditação da manhã. O ponto principal da meditação da manhã não é o que eu digo, não é o tema, não é as pessoas que estão a mais ou menos, não é quantas veem ou não veem, não é se eu faço direto para uma câmara ou fora da câmara. O principal da meditação da manhã que eu faço é uma coisa muito simples. Consistência. Todos os dias eu falo comigo e vejo os prós e os contras de fazer aquela meditação. E todos os dias eu mantenho a fazer aquela meditação, tirando o ruído cá para fora, até que eu chegue ao momento em que eu chego àquilo que se possa dizer quase como que é a essência, que é, eu hoje que não tenho mais nada para dizer, hoje que eu não tenho nada para partilhar, o que é que vai sair daqui? Então, o eu estar a fazer uma meditação é um ato de eu me esvaziar, de eu me fragilizar para estar disponível às pessoas e dizer, isto sou eu que sou o Tiago, vocês também podem fazer o mesmo. Vão assumir o compromisso perante vocês ou vão assumir um compromisso perante outra coisa qualquer. Está tudo bem. Então é esta prática que muitas das vezes é necessário que as pessoas possam ver e há quem o faça jardinar, o passar a ferro. N realidades que as pessoas conseguem fazer este exercício de
jejum, de não admitir mais informação a não ser aquela que está ali à frente, que os nossos sentidos notam, sentam, processam. E aí sim será um princípio que é até que ponto eu que tomo uma decisão sobre uma atitude, até quando é que eu a mantenho? Até quando é que eu não a substituo por outra ação porque possa estar na moda, porque está na tendência? E aí será o primeiro princípio que é o que é que te faz correr? Seria a pergunta que eu aconselhava, que é o que é que te faz correr? Às vezes parece que não nos permitimos estar realmente no presente, não é? Realmente perceber o que é que está à nossa volta e o que é que nós sentimos perante o que está à nossa volta, mas literalmente, nem que seja a textura de uma pétala de uma flor. Que padrão é que faz essa planta, não é? Este tipo de pormenores com os quais nós nos desligamos e que no fundo nos permitem perceber aquilo que é o nosso próprio sentir, a nossa própria visão. Sim, e que é essa visão que muitas das vezes é um sexto sentido, que é a união de todos os outros sentidos. E que nós somos visuais, auditivos, sinestésicos, e às vezes esquecemos que nós temos toda esta dimensão e depois uma que é a dimensão daquilo que nós intuímos. E nós, quando éramos crianças, estávamos numa fase muito intuitiva. Tudo para nós era novidade. Nós absorvíamos as experiências. Nós tínhamos uma visualização consciente que nós nem sequer duvidávamos que podíamos andar. Por mais que nós tenhamos caído, nós tivemos sempre um pouco mais de esperança e dizer, agora eu consigo. E isso fez com que nós conseguíssemos andar de forma bípede. Porque nós tentámos, fizemos sempre com uma esperança que conseguimos fazer melhor um pouco mais a seguir. E é aquilo que muitas das vezes, como adultos, falta, que é a capacidade de acreditar que nós conseguimos fazer um pouco melhor a seguir. E fazemos um exercício que é de nos derrotarmos a nós próprios, se quer outros ainda terem dado opinião, nós somos os primeiros a dizer isto não está assim tão bom. Perante a expectativa de quem? Nossa. Quando nós éramos crianças, nós dizíamos isto que está cada vez melhor. Já andei mais um pouco. Já consegui estar mais 30 segundos. E nós agora que andamos, saltamos, nem sequer damos conta até o momento. No momento em que nos falta a saúde, aí nós temos um regresso e vemos o que é que nós estamos a perder. Porque a maior parte das pessoas está a querer ganhar o Euromilhões, esquecendo de uma coisa. Quanto é que custa ao respirar? Para uma pessoa respirar, sim, quanto é que custa respirar? Se a pessoa tivesse que pagar o oxigênio que respira, quanto é que ia custar? E é esta a dinâmica, e isto eu vi pela experiência de outra pessoa. Eu não tenho que passar pelo que ela passou, mas eu tenho essa experiência guardada em mim. Ele só, da conta que tinha que pagar da parcela, pagava 1000 e tal euros por causa de andar com uma garrafinha de oxigênio atrás. Porque ele precisava daquele complemento. Havia uma senhora que ela todos os dias, que ela sofria de Alzheimer, e ela todos os dias chegava e dizia, Tiago, eu estou viva. Olha, eu acordei viva. E isso sempre me marcou, e foi uma pergunta que eu comecei a fazer a mim próprio, que é, estou eu verdadeiramente vivo ou estou apenas a repetir? E é esta dinâmica que às vezes é importante fazer a pergunta, que é, quanto é que custa o ar que eu respiro? Quanto é que custa o equilíbrio que eu consigo ter? Quanto é que custa o eu conseguir dizer, despertar pela manhã e dizer, eu estou vivo? E as pessoas às vezes passam por isto como se nada fosse, e é mais que o Euromilhões que eles ganhassem a qualquer momento, porque se calhar esse era gasto em pouco tempo. Este, na maior parte dos casos, dura 60, 70, 80 anos, sem grandes acidentes. E é esta a dinâmica que nós somos tão abençoados, que temos tanta circunstância, tanta dinâmica útil, casa, água, luz, todos os confortos, que outros povos, e eu tive bastante tempo em África, e que eu vejo as pessoas muito, mas muito mais felizes, com uma escassez enorme, com um sorriso muito mais sincero, não tendo sequer um terço daquilo que muitas das vezes aqui tem. Porque se querem água, têm que andar com um bidão de 50 litros a arrastar como se fosse uma roda, que eles têm que ir a pontapé, ou pelo menos ir empurrando, para chegar com aquele depósito a casa. E nós aqui giramos a água e nem há nada. Está tudo bem. E é esta dinâmica que é importante nós vermos, que é
quem somos nós verdadeiramente, o que é que nós somos verdadeiramente, o que é que nós queremos fazer com as bênçãos que nós temos disponíveis para nós, porque se nós tivéssemos que pagar o ar que respiramos, o equilíbrio que temos, como é que nós ficaríamos? E aqui, se nós fizermos esta pergunta que é: será que eu estou vivo hoje? Será que eu hoje despertei vivo? Ou despertei para uma repetição? E que impossíveis é que tu já tornaste possíveis? Muitos. Mas aquele que importa mais destacar é eu conseguir, dentro daquilo que tu dizias há pouco, do tal lado negro, eu fazer com que passe a ser uma circunstância útil. Não só na minha vida, principalmente às vezes até na vida primeiro dos outros. E é essa circunstância que às vezes eu acho impossível de perdoar, acho impossível de dar uma oportunidade, de aceitar, acho impossível que a outra pessoa mude. E quando eu me disponho a acreditar que a pessoa pode efetivamente mudar, quando eu me disponho a fazer o que consegue vir de mim para construir esse impossível, isso vale a pena. E é essa transmutação, porque na alquimia fala-se muito de transformar o cobre em ouro. E é esta circunstância que muitas das vezes nós temos de fazer esta alquimia no ser humano, que é pegar nas circunstâncias das necessidades terrenas e convertê-las em alguma circunstância de uma realidade que seja mais etérea, que seja mais de bem para com o mundo, de bem para com a sociedade em geral. E é essa a dinâmica dentro dos possíveis que vem dos impossíveis, que é a força de eu acreditar naquilo que eu posso fazer por duas diferentes alternativas ou vetores. Um é pelo desconforto que eu sinto, outro é pelo bem que eu quero concretizar. E há coisas que eu admito que eu tenho uma grande alergia para injustiças. É uma alergia, incomoda-me injustiças. E há coisas que eu faço e que na maior parte dos casos verdadeiramente não ganho nada, até perco. Naquilo que é o sentido da sociedade, do dinheiro, do enriquecimento, do estar numa posição, seja ela qual for. Mas aqui há uma dinâmica que depois, quando aquela pessoa que achava que era impossível ter salvação do seu emprego, que era impossível ter salvação do seu relacionamento, que era impossível ter salvação da sua saúde, e passa a ser um possível, tudo muda. Então é essa dinâmica que é nós primeiro acreditarmos que é possível. Nós fazermos o que está ao nosso alcance agora. Porque aquilo que nós fazemos agora é aquilo que vai fazer a base para que amanhã outra pessoa chegue lá e diz: olha, afinal isto é mais possível. Porque nós fizemos o que estava ao nosso alcance e a outra pessoa vai fazer ao que está ao alcance dela. E então, juntos, nós construímos o possível. De todos os impossíveis que sozinhos nós vamos ver. Mas o impossível é uma dimensão que quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos em conjunto, não há impossíveis. Há tempo para concretizar. E para onde é que tu caminhas? Olha, às vezes, principalmente, quero ver se deixo de caminhar. Quero ser mais como que uma águia que voa. Simplesmente porque pode, simplesmente porque é uma águia e não tem que caminhar. E também é dizer às outras pessoas que elas podem, ainda que não sejam águias, podem ser pardais, podem ser morcegos, que às vezes é como eu me sinto, como que sendo um mamífero, mas que tem asinhas e voa. Não é? E é esta dimensão que é cada um acreditar na sua força, no seu poder de concretizar. E é aí que eu quero caminhar, voando, indo mais rápido, respeitando o ritmo de cada ser, de cada pessoa, respeitando o tempo dessas pessoas, dessas vontades, para que algo maior possa ser concretizado, que haja mais consciência, que haja menos injustiça, que nós possamos fazer aquilo que é o bem que está ao nosso alcance. Não sei quem é que disse a frase, mas foi que o mal avança se nós não fizermos o bem que podemos. E é nesta dinâmica que é eu caminho, fazendo na dimensão do que eu posso, daquilo que eu sinto ser possível a cada impossível que eu venço, na minha percepção, no meu paradigma, que é que as pessoas possam acreditar que todas elas podem concretizar o seu sonho, desde que se coloquem nessa predisposição, que façam esse trabalho. É possível, vale a pena sonhar e vale a pena concretizar esses sonhos, passo a passo, palavra a palavra, ajudando e sendo ajudado. E então qual é que é o sabor da tua vida? É doce. Cada vez mais doce, mas deixa-me aqui colocar este doce neste sentido.
Quando eu era miúdo, eu não gostava umas couves, não sei se é couve portuguesa, se o que é uma couve que quando se faz assim até o esparregado, aquilo é muito amargo. E eu quando era miúdo detestava aquelas couves. E agora, como adulto, é interessante que aquele amargo é de alguma forma confortável, torna-se doce. Então é esta capacidade de poder abraçar todos os cambiantes, todas as experiências da nossa vida e entre o bom e o mau, o confortável e o desconfortável, eu poder chegar ao final e dizer: sou o Tiago, fiz o melhor até aqui, dá-me a oportunidade e vamos conseguir fazer melhor. Mas é este doce que muitas das vezes tem os cambiantes do amargo que nós ultrapassamos pela força da nossa experiência e pela nossa decisão de dizer: eu sou, eu posso, eu faço. Seja lá o que for, é uma questão de tempo e nós conseguimos. Portanto, é aquele doce completo, não aquele doce que às vezes nós vemos e que é muito atrativo, mas traz um anzol no final. O que é que tu desejas que seja contagioso? Muito importante que é cada um poder partilhar, e a partilha. Se nós partilharmos o que está ao nosso alcance, seja o bom, seja o mau, todas as outras pessoas vão partilhar. E eu acho que nesse paradigma, não saindo fora daquilo que tu estás a colocar, de desejar e que seja contagioso, será a partilha. E se nós partilharmos os nossos sorrisos, se partilharmos os nossos abraços, se partilharmos o nosso pão, se partilharmos o nosso trabalho, a nossa diversão, em partilha nós vamos ser uma sociedade muito, mas muito melhor, porque nós vamos ter a consciência que não há divisão. A divisão é aparente, é circunstancial. E aí, se nós partilharmos, se essa partilha for contagiosa, a escassez que existir vai ser fácil de ultrapassar, porque será uma escassez momentânea, que é entre o manifestar e o concretizar. Então a partilha seria aquilo que era o mais útil, porque aí também nós vamos partilhar as nossas dores, vamos partilhar os nossos medos, vamos partilhar os nossos desesperos, e quando nós partilhamos essas dimensões mais negras do nosso ser, elas são muito mais pequenas do que poderiam ser, porque há sempre alguém que diz: estou aqui. E às vezes não é estar aqui para ajudar, é estar aqui para estar presente. Porque só pelo simples facto de alguém saber que alguém está ali presente, faz toda a diferença. Então, se nós partilharmos quer as alegrias, quer as tristezas, nós vamos ser uma sociedade muito melhor e vamos ser aquilo que então será a verdadeira dimensão do ser humano, que vai estar mais integrado, porque também todos os outros seres, todas as outras partículas que estão à nossa volta, vão usufruir da nossa partilha. E quais é que são os teus desesperos neste momento? Às vezes já não posso dizer que se encaixe no desespero. Se tivesse que ser colocado no desespero, será quase que um faiscar, porque transforma-se por vezes noutra forma de sentimento. Às vezes um pouco de desalento, um pouco de reflexão. Considerando que eu já passei por muitas fases, uma delas era a fase da brutalidade de querer este princípio. Isto é falta de conhecimento das pessoas. Se eu chegar ao pé das pessoas e lhe der o conhecimento, lhe der a sabedoria, as pessoas fazem. Nada mais errado. Então, eu passei para o ponto que é: como é que eu posso, como é que eu consigo transmitir não aquilo que eu acho que é correto, mas aquilo que é essencial para aquela pessoa. E então, por vezes, é esta circunstância de desalento, ou seja, o contrário de alento. E se nós formos a ver, temos aqui a questão da lentidão, e temos a lentidão que é definida antes, que é o artigo feminino sintético a lento. Se nós formos a ver isto, que é o que é que eu já tenho a capacidade de fazer de forma pausada, de forma tranquila, que eu sei que vai concretizar no tempo certo. E então às vezes eu penso: como é que eu posso fazer isto que eu tenho para fazer, pensando na urgência que a pessoa sente. Mas quando eu volto a pensar que não tem a ver com a urgência que eu penso que a pessoa sente, mas tem a ver com o ritmo que essa pessoa efetivamente constata em si próprio. Então aí eu gasto muito tempo mais na busca de um princípio de solução, naquilo que possa dar um pouco de esperança, e muito menos naquilo que seja eu lamber as minhas feridas por não ter conseguido concretizar seja o que for. Então é este o ponto, que é estar focado na solução, tendo já identificado o obstáculo. E aí não há tempo para desespero e há muito pouco tempo para desalento, porque nós vemos que o que interessa é o ritmo do outro e nós podemos partilhar. Se a pessoa depois aceita ou não, concretiza ou não, isso já é um outro vetor, é uma outra etapa. Então será mais nesse ponto. Quase nenhum tempo ou tempo nenhum.
Como é que as pessoas podem encontrar as tuas analogias, absorver as tuas analogias que mudam percepções e desconstroem ideias? Podem encontrar através das meditações que eu faço, dos textos que eu os vou partilhando, até o momento nas redes sociais. Outros estão a ganhar forma para serem partilhados mais tarde com outras dimensões, com outros suportes, mas também através daquilo que são os processos terapêuticos, onde as pessoas, mais do que terem um sistema onde elas têm que se encaixar, têm a oportunidade de ser feito para aquilo que é a medida delas. E aí pode ser através de um processo, seja ele qual for, a circunstância terapêutica, seja depois, há muitas formas, como tu sabes, há o coaching, há a hipnose, há a PNL, depois há toda uma nuance de terapias energéticas que se complementam. Mas no final, para simplificar aquilo que eu agora pus de forma mais complexa, às vezes apenas encontrar o Tiago na rua, dizer-lhe um bom dia e que ele do nada diz qualquer coisa que nem se apercebe e aconteceu. É muito isso, é tão isso. É que é mesmo isso. É incrível como é que uma pessoa só de estar a falar contigo na boa de repente já está ali tipo, what? É mesmo incrível. E Tiago, o que é que diz a tua voz? Olha, a minha voz, queres que seja a minha voz, qual delas, não é? É que a primeira circunstância que, quando tu fazes essa pergunta, o que é que diz a minha voz responde qual delas, em quais das dimensões. Porque há muitas partes, muitos Tiagos cá dentro. E há muitos ecos dentro de outras pessoas que construíram um Tiago diferente. No final, a minha voz poderia dizer de uma forma mais abrangente: se eu puder melhorar, estou aqui disponível. Se eu puder concretizar, estou aqui disponível. Mas por que não tu unires a tua voz com a minha e não ser uma voz sozinha a falar sobre aquilo que possa ser importante para alguém? Então a minha voz diria: estamos juntos, vamos conseguir, acredita em ti, porque bem ou mal, com mais ou menos dificuldade, nós sempre vamos concretizar, sempre vamos vencer. E tem uma boa notícia: as feridas cicatrizam, se nós limparmos a tempo. Olha, Tiago, agradeço-te imenso por este tempo, por esta partilha, no fundo, daquilo que é a tua percepção e as tuas ideias que contribuam para quem se permitir absorver e digerir e integrar esta informação. Certamente irás voltar aqui, porque há muito, muito, muito que tens para dizer, que não passámos nem por metade. Mas está tudo certo, faz tudo sentido assim, e a respeitar isso, sem forçar, sem tentar controlar, simplesmente rendemos àquilo que é o fluir da sinergia que também foi criada, não é? Portanto, é isso. Deixa-me aqui também agradecer. É importante que todas as pessoas possam agir de acordo com aquilo que sentem, movimentar, como dizia uma professora minha, que sentem borbulhar, não é? Sobre a superfície. E aqui deixa-me também dar-te estes parabéns, e é mesmo parabéns, dividindo mesmo aqui a palavra, que é tu poderes e estares a fazer todo este trabalho, toda esta dimensão, onde tu também te vais descobrindo de uma maneira que eu acho bastante importante, que é tu vais-te descobrindo a cada encontro, vais-te descobrindo a cada partilha e vais enriquecendo as pessoas com as quais tu te permites ir descobrindo. E eu fico muito lisonjeado por eu ser uma dessas pessoas, de tu te permitires descobrir e de eu ver toda essa dinâmica cada vez mais a fluir e que faz, para mim pessoalmente, faz uma concretização. Vale a pena ser da maneira que nós temos para ser, porque aí descobrimos que há outras pessoas que conseguem ser também dessa maneira e tu, ao teu jeito, consegues fazer igual, porque tu falas com as pessoas, tu intuis certas dinâmicas dos assuntos, das sensações que as pessoas têm, de uma forma que se calhar elas não teriam acesso. E isso acho que é muito útil ser feito, é muito importante na nossa sociedade, alguém que faça esse trajeto e que se permita ser esse agente facilitador para outros se descobrirem nas diversas dimensões que podem ter. Sabes, é mesmo isto de que haja mais coragem para sermos aquilo que nós
realmente somos e não nos permitimos ver, nem ser, nem agir com. E que haja mais coragem para sermos isso mesmo. Porque é essa coragem, esse ser que depois realmente desperta não só em nós próprios, mas à nossa volta, a quem está receptivo, também esse redescobrir daquilo que se é, para se ser aquilo que realmente se é. E espero que tenham gostado então deste episódio, de ouvir a voz do Tiago. Recomendo-vos imenso que vão ao Instagram procurar Tiago Santos Terapias, que realmente vale a pena, nem que seja ler uma frase que lá está, que vos vai deixar a pensar. Sim, e também deixa-me aqui dar uma nota: aqueles que não forem fãs também podem manifestar-se. Será sempre agradável receber o aspecto contrário, e eu prometo que, se assim fizerem, eu também sei coisas horríveis a meu respeito, portanto temos de fazer um grupo. E está tudo bem. Está tudo certo. Sim, porque todos nós temos os aspectos interessantes de fazer uma coisa muito simples. Se todos nós formos inteiros, ninguém precisa de ser apenas parcial. Deep. Muito deep. Yeah.